gostaria de iniciar agradecendo os líderes, a Dona, o Oceano, porque hoje, 2 de abril, é aniversário do Chico, mas o presenteado sou eu. Estou recebendo um presente e a honra de poder pisar e estar aqui do lado desse ambiente onde Francisco Cândido Xavier, através da sua exemplificação, resgatou o Evangelho genuíno de Jesus. Não somente nos livros que ele psicografou, nas mensagens que ele transmitiu, mas na sua própria vida, na sua presença, nos seus atos cotidianos, nos seus gestos mais simples. Como nós podemos notar pela construção física desse ambiente, o Chico fez esse resgate do Evangelho. Nós dizemos isso com base numa página de Humberto de Campos. Afinal, o tema da noite é Humberto de Campos e Chico Xavier, o resgate do Evangelho. Há uma página no primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por Humberto de Campos, livro Crônicas de Alentum, uma página singular. Ocorria na cidade de Belo Horizonte um concílio de bispos da Igreja Católica. E Humberto de Campos, que por lá estava, ao passar por uma praça muito conhecida, famosa, histórica da cidade de Belo Horizonte, a Praça Raul Soares, enxergou uma figura peculiar que destoava do ambiente. Afinal de contas, estávamos na capital de Minas Gerais, em 1934. E ele percebe a presença de um judeu, de um ancião judeu vestido a caráter. Ele se impressiona com aquela figura e, não perdendo a sua verve de repórter, de entrevistador do mundo espiritual, se aproxima daquele ancião e pergunta, quem se cumprimenta, diz, quem é o senhor? Ele diz, eu sou Simão Pedro. Humberto de Campos, então, abalado, mas o Simão Pedro do Evangelho, isso mesmo, meu filho. Fala, mas o que o senhor faz aqui? Eu acho que é a pergunta que todos devem estar se fazendo, né? O que fazia Simão Pedro em Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, em 1933, 34. E Humberto de Campos levanta uma hipótese. O senhor, por acaso, veio para o concílio dos bispos da igreja? Ele fala, não, senhor. Vim visitar a obra do Evangelho de Ismael, filho de Abraão, de Agar. E essa frase ficou marcada para mim. Porque qual obra de Ismael se realizava nas redondezas da cidade de Belo Horizonte, em 1933, 34? Em Pedro Leopoldo, desdobrava-se o trabalho de Francisco Cândido Xavier. E a sequência de livros psicografados por Chico Xavier, que representam o resgate do cristianismo primitivo, do cristianismo puro. E Simão Pedro visitava essa obra. Alguns anos depois, Francisco Cândido Xavier psicografaria naquela cidade de Pedro Leopoldo o livro Paulo e Estevão, e inúmeras outras obras. Depois viria para Uberaba, primeiro em Comunhão, depois aqui no Grupo Espírita essa academia, dando continuidade não somente no recebimento das obras, mas, como eu já disse, na exemplificação genuína do que é ser um verdadeiro cristão. Hoje é um dia de muitas emoções, profundas emoções. Mas eu talvez pudesse resumir todas essas emoções dizendo que
pisar nessa casa, estar aqui ao lado dessa cadeira, onde Francisco Cândido Xavier desenvolveu suas atividades, é um ato de despojar-se. Se você se desfizesse de tudo que orna a sua pessoa, todas as joias, relógios, propriedades, todos os bens, se você se despojasse do próprio corpo, o que sobraria? O que ficaria? Quando a gente penetra nesse ambiente, a gente percebe que vibra aqui a essência. Aquilo que sobra quando nós nos despojamos de tudo que é exterior. Sobra a essência do espírito imortal, a essência da imortalidade da alma. E nessa casa houve uma apoteose da imortalidade da alma. Quantas mães choraram aqui ao serem consoladas? Quantas pessoas encontraram sentido para a sua existência ao perceberem que a vida não encontra o seu fim no túmulo? A obra do Chico é essa obra de acordar as consciências para o nosso destino espiritual, para a nossa origem espiritual e para os propósitos que cada um de nós traz ao renascer. E é o que Humberto de Campos quer dizer no prefácio dessa magnífica obra. Nós selecionamos hoje uma obra para comentar sobre essa tarefa de Humberto de Campos, a obra Boa Nova, por algumas razões especiais. Usando de uma metáfora, nós podemos comparar o espírito de Emmanuel ao de um grande maestro. Não é fácil a tarefa de um maestro. Ele precisa conjugar o talento de muitos músicos. Ele precisa harmonizar o timbre de vários instrumentos. Todos eles precisam estar afinados. E para que uma orquestra agrade os nossos ouvidos, é preciso que o maestro imprima expressividade, emoção, sentido à obra que está sendo tocada. Imaginem uma sinfonia com a presença de Castro Alves, Maria Dolores, Meimei, Humberto de Campos, André Luiz e vários outros. Só um maestro da estatura de Emmanuel para harmonizar tantos talentos, tantas individualidades, a fim de que a obra soe harmônica, a fim de que a melodia possa ser percebida e sentida. Esse foi Emmanuel. E ele trouxe um instrumentista para essa grande orquestração, que é Humberto de Campos. Ora, não nos iludamos. Humberto de Campos veio por inteiro. Veio por inteiro. Mas veio transformado. Veio convertido. Enquanto encarnado, nós estamos falando de um membro da Academia Brasileira de Letras. Um homem que domina a terra, domina a escrita, domina o idioma, sabia toda a mitologia grega, havia lido os principais autores romanos, portanto versado na cultura greco-romana. Conhecia como ninguém a cultura do seu país. E era um homem de uma finura, de uma presença de espírito e de uma ironia fina. Mas, ele mesmo dirá, dominado pelo espírito da época, que era um espírito do envaidecimento intelectual. Esse Humberto de Campos, que chegou a ter notícia da obra Parnaso de Alenton, e sem criticar, sem apedrejar, mas também sem reconhecer em toda a profundidade o
fenômeno espiritual que começava a ocorrer no Brasil, limitou-se a um comentário de uma ironia muito fina. Ele disse assim: nós agora poetas estamos desempregados, porque afinal de contas os mortos voltam para fazer concorrência conosco. É esse Humberto de Campos que consegue escrever com beleza, consegue descrever como ninguém, consegue ser profundo como um filósofo, mas também consegue dar as pitadas de bom humor e de ironia fina. Mas, de certo modo, ainda preso à vaidade intelectual da época. Os últimos anos da vida de Humberto de Campos foram anos de testemunho. Conheceu ele uma doença que o fez sofrer imensamente, e a produção literária de Humberto de Campos, nesses últimos momentos da sua existência física, já é uma preparação para o trabalho que o aguardava sob a direção de Emmanuel. E é aqui na obra Boa Nova nós vamos encontrar o trabalho que se iniciava de resgate do Evangelho. Eu peço licença para pensar algumas frases, porque quem está presente nessa obra é o Humberto de Campos com a mesma ironia, só que agora uma ironia evangelizada, cristã, uma ironia que não fere, uma ironia que apenas tem a capacidade ímpar de rir de si mesmo, coisa rara hoje em dia. Ele querá dizer: o problema atual não é o de escrever para agradar, mas de escrever com proveito. Escrever com proveito. Há muita gente escrevendo para agradar, com proveito nem sempre. Em outro momento ele diz assim: agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com um sabor de crítica ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, substância real, citarei o apóstolo Marcos. Ele mesmo, já antecipando a estranheza das pessoas, Humberto de Campos citando o Evangelho. Ele diz aqui: lembro-me de um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir, nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E ele diz assim: e é só. Como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao mundo desses últimos. Não mais Humberto de Campos apenas intelectualizado, mas Humberto de Campos evangelizado. E quantos intelectuais passaram rente a essa cadeira? Quantos intelectuais ombrearam Chico Xavier acreditando que eram maiores que ele, sem perceberem a substância espiritual que vertia por ele? Talvez ensiquecidos no amor próprio. Quantos
muitos hoje, às vezes, ridicularizam as páginas. Ou fazem o que é pior, o que é mais triste, uma leitura fundamentalista das obras espíritas. Logo da doutrina espírita, que é a doutrina da fé raciocinada do bom senso, que não comporta uma leitura fundamentalista. E é sobre esse aspecto que nós queremos focar a nossa reflexão nessa noite, nessa casa abençoada. Humberto de Campos dirá nesse livro: nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Tem também o seu folclore. Esse prefácio foi psicografado em 9 de novembro de 1940. Muitos leem essa palavra folclore e imaginam que o livro Boa Nova é uma reedição do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque associa o folclore com histórias que as vovós contavam para nos adormecer. No entanto, Humberto de Campos, como membro da Academia Brasileira de Letras, está usando a palavra folclore na sua acepção técnica. Essa palavra, pela primeira vez, segundo o dicionário Wise, foi utilizada num periódico britânico chamado Ateneu, onde esse intelectual da época, um botânico, se referia à palavra folclore como um conjunto das tradições, histórias, literatura, música, cultura de um povo. Conjunto das tradições. Então, Humberto de Campos está se referindo ao conjunto das tradições do mundo espiritual. Porque Nicodemos está no mundo espiritual. Simão Pedro está no mundo espiritual. Maria Madalena está no mundo espiritual. E continuam contando e compartilhando as suas experiências vividas na Galileia com Jesus. Tanto é que ele mesmo, na frase seguinte, completa: os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. As pessoas que deram um testemunho de vivência cristã e que foram anônimas no mundo, têm as suas histórias registradas no mundo espiritual. E nesses educandários, essas histórias são ensinadas. E elas servem de estímulo e de alento para os que ainda estão na carne, em provas e expiações, e para os que estão no mundo espiritual, se preparando para uma existência de expiação e provas. E na frase seguinte, que eu gostaria de destacar com toda a força, se eu pudesse, eu gritava. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. História viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Tradição oral do mundo espiritual.
tradição passada de um espírito para outro. Memória. Dos espíritos que viveram, que conviveram com Jesus. Memória. E ele diz assim: dos milhares de episódios, aqui meu coração dói, dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30. E trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo que é pouco. É pouco mesmo, né? É muito pouco. Ainda bem que não são só 30, porque ele espalhou contos sobre o Evangelho em outras obras. Então nós temos aproximadamente uns 70 contos resgatados dessa tradição viva do mundo espiritual. Tradição viva. Concordo que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. O auxílio indispensável. E é aqui que eu queria falar um pouquinho. É bom lembrar que o Espírito Emmanuel, segundo ele mesmo, foi Nestório, no livro 50 anos depois. É bom lembrar que Nestório era um escravo judeu que vivia em Éfeso. Portanto, veio de uma família judaica e foi criado na Grécia. É bom lembrar que na infância ele ouviu João Evangelista. E é bom lembrar que ele substituiu Policarpo de Esmina, discípulo de Irineu de Leão, que foi discípulo direto de João Evangelista. Portanto, nós estamos falando de uma tradição espiritual que não se improvisa no tempo. As relações afetivas do mundo espiritual não se improvisam. Não se improvisam. Emmanuel possuía laços de afeto com João Evangelista, Policarpo de Esmina, e personagens marcantes da igreja de Éfeso, onde viveu Maria de Nazaré em companhia de João Evangelista. É importante frisar: João Evangelista foi um espírito responsável pela pleiade da codificação. Nós temos o grande maestro, que é o Espírito de Verdade, e o seu secretário-geral, que é João Evangelista. É o primeiro espírito a assinar prolegômenos. E no próprio livro Crônicas de Além Túmulo, é Humberto de Campos que vai revelar que Jesus chama o espírito de João Evangelista ao mundo espiritual e pede a ele que faça um inventário da evolução do cristianismo no mundo. E depois de perceber que o saldo era negativo, ele diz assim: João, se os vivos não souberam divulgar a minha mensagem, é a hora dos mortos. Os mortos agora falaram. E iniciou-se o trabalho da codificação e da vinda do Espiritismo no mundo. Mas não é só esse laço. Não é só isso. No livro 30 anos com Chico Xavier, Amor e Sabedoria de Emmanuel, ambos do Clóvis Tavares, e em psicografias do próprio Francisco Cândido Xavier, psicografias recebidas na casa da família Joviano, em Culto no Lar, publicadas depois pela editora Vinha de Luz, nós temos informações de Neio Lúcio, que na época do recebimento do livro Paulo Estevão, Paulo deu um seminário no mundo espiritual em Pedro Leopoldo. E Neio Lúcio conta naquela noite feliz
que ele havia sido selecionado para participar desse seminário. E temos informação lá e na obra de Clóvis Tavares que na Segunda Guerra Mundial o espírito Estevão veio até Emmanuel e pediu para ele que tirasse uma licença de 2 anos, que o acompanhasse até a Grécia no resgate de alguns espíritos queridos. A mediunidade de Chico passou a ser dirigida por um espírito chamado Natanael, e Emmanuel foi acompanhar Estevão. Que espírito é esse que tem contato com João Evangelista, com Estevão, com Paulo de Tarso? Que obra é essa? É a obra do resgate do Evangelho. Não apenas do resgate de informações, porque seria muito simples, mas talvez não proveitoso, trazer curiosidades da vida de Jesus. Qual de nós não gostaria de saber o que Jesus tomava no café da manhã? É uma curiosidade humana, é natural, mas é proveitosa? Seria proveitoso se a espiritualidade superior utilizasse das mãos de Chico Xavier para trazer informações que apenas aplacassem a nossa curiosidade? E onde estaria o proveito para o nosso espírito imortal? Então não se trata de um resgate de curiosidades. Na realidade, a espiritualidade superior silencia em vários pontos. Com relação ao Evangelho, em vários pontos, ela silencia. Qual de nós não gostaria de perguntar ao Chico e talvez ele não respondesse? Quais os espíritos estavam no momento em que Jesus é colocado no manjedouro? Fazer perguntas sobre essa história viva do Evangelho. No entanto, havia um maestro coordenando a mediunidade de Chico Xavier. E esse maestro só trazia notas proveitosas. Só permitia notas de edificação espiritual. Nenhuma melodia desnecessária. Somente aquela que promovesse a conversão. E agora eu gostaria de falar sobre isso. E não é um discurso de um pastor evangélico, por favor. Conversão, que é o que aconteceu com Humberto de Campos, é um fenômeno muito peculiar e muito raro. Não é tão difícil convencer uma pessoa. Você pode, às vezes, apresentar argumentos e, se você tiver habilidade com as palavras, se você for uma pessoa habilidosa, você pode até convencer alguém a fazer algo. Mas o que acontece? Quando alguém faz algo que está convencido por outro, pode ser que, num determinado momento, ele volte a ter dúvidas. Ele não se convença mais. E ele pare de fazer aquilo. É o que ocorre. Por isso, o trabalho de Jesus não é um trabalho de convencimento. Se fosse um trabalho de convencimento, Jesus se materializaria e andaria por todas as cidades do Brasil, não é a pátria do Evangelho? Andaria por todas as cidades do Brasil e convenceria todas as pessoas. Mas bastaria um mês do seu desaparecimento e as pessoas voltariam a viver como elas sempre viveram. Então não se trata de convencer. Trata-se de converter. O que é a conversão? A conversão é quando há uma adesão do coração.
quando a mensagem passa a ser sentida no hino da alma. E aqui uma dica para o resgate do Evangelho, feito por Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier. Como Humberto de Campos selecionou o material que ele iria narrar? Essa é uma pergunta. Ele poderia ter adotado uma ordem cronológica. O nascimento de Jesus, um momento no templo, o início dos trabalhos. Poderia ter feito isso. Narrado o Evangelho numa ordem cronológica, mas ele não fez. Não foi esse o critério. Qual foi o critério? O critério de Humberto de Campos é um critério de pessoas. Ele selecionou os contos por pessoas, fazendo a seguinte pergunta: qual trabalho Jesus fez com Simão Pedro? Qual trabalho Jesus fez com Maria Madalena? Qual trabalho Jesus fez com Bartolomeu? Qual trabalho Jesus fez com Tiago? E ele resgata o processo de transformação moral de cada uma dessas individualidades espirituais. Coisa linda é ver uma alma convertida. O que ocorre com o espírito quando Jesus entra no coração dele? Nós tivemos uma aqui sentada nessa cadeira. E bastou para parar o Brasil. Uma alma. Nós vimos o que Jesus fez com Chico. O que a vida do Chico expressava desse processo de transformação moral. Mas o que ele fez com Judas? Com as outras personagens? Esse foi o critério de Humberto de Campos. E isso sim é escrever com proveito. Isso é escrever com proveito. Por uma razão muito simples. Qual era o problema de Bartolomeu? Bartolomeu era uma pessoa que, se vivesse hoje, tomaria antidepressivo. Bartolomeu era triste, desanimado, pessimista, não encontrava motivos nenhum para ser alegre. E quando Jesus traz a mensagem do Evangelho e ele enxerga o trabalho que tinha pela frente, aí que ele fica mais pessimista, mais desanimado. Isso nos lembra um caso de Teresa de Ávila. Diz que ela andava por Ávila e começou uma chuva, começa a cair há pouco tempo. Ela se escorregou e cai num curso de água, começa a se afogar, e ela então pede: Jesus, Jesus, me salva. E ela então sente que uma mão a pega e tira da água. Era Jesus. E o mestre fala para ela: tá vendo, Teresa, como eu trato os meus amigos? E ela fala: mestre, por isso eu tenho tão poucos. Essa finura. Assim era Bartolomeu. E Jesus então faz um trabalho com Bartolomeu, mostrando a importância do bom ânimo, da esperança. Da esperança. Afinal de contas, Deus pode tudo. Se ele não mudou ainda, é porque não está na hora. Há uma página belíssima de Emmanuel no livro Vídeo de Luz em que ele diz assim: estamos todos invariavelmente mergulhados no amor de Deus, na vida do Criador, que pode tudo alterar a nosso benefício a qualquer instante. Qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer prova, qualquer situação
alimentação pode sofrer uma alteração daqui a 15 minutos, se for proveitosa. Então o desafio é enxergar o lado luminoso nas pessoas e nas circunstâncias. Enxergar a lição que está em 1 tonelada de cascalho. Porque a existência é assim. Dizia o Chico que a vida física é como garimpar ouro. Para cada 1 tonelada de cascalho você tira 1 grama de ouro. Porque é um conjunto de aborrecimentos, de desafios, de dificuldades, de obrigações, para que a gente tire um pouquinho de luz. Mas essa luz vira um olho só. E aí ele faz o trabalho com uma câmera. Mas faz trabalho também com Simão Pedro. Quando Simão Pedro, que era um ancião na sociedade judaica, patriarcal, um ancião religioso, era uma pessoa cheia de padrões e de dogmas de comportamento, o que podia e o que não podia. E Simão Pedro ficou incomodado porque Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Uma festa familiar, que lá estava Maria. E os noivos eram amigos de Jesus. E ele questiona: mestre, porventura não estimulaste a bebedeira e a embriaguez ao transformares a água em vinho? Pausa. O que um espírita esclarecido responderia? Bom, um espírita esclarecido iria fazer uma palestra ou um seminário de 4 horas sobre as propriedades do vinho, da água, os processos de manipulação dos fluidos, etc, etc. Correto? Esse é o espírito esclarecido. O que um espírito evangelizado responderia? Vamos ouvir Jesus. Jesus pergunta para Simão Pedro: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? E Simão ficou mudo, porque ele estava pensando no vinho, Jesus estava pensando nos noivos. Ninguém pensou nos noivos. Ninguém pensou. Imagina você estar numa festa de casamento, chega a pessoa do cerimonial e fala assim: olha, tem uma notícia boa para te dar. Acabou o buffet. Só tem meia hora de festa. O que nós fazemos com os 500 convidados? Serve água fluidificada para eles. Simão Pedro pensou no dogma, pensou no puritanismo, pensou nas regras, mas não pensou nas pessoas. E aí Jesus diz: está aqui, está aqui. Recorda. Ele diz assim: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Porque quem leu o livro Libertação e que viu Gregório chefiando legiões nas trevas, o que Deus usou de violência? Será que Deus mandou chamar um juiz lá para julgar? Para aplicar uma pena? Não, chamou uma mãe. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Deus nos cerca de pessoas que marcam a nossa vida. E são essas pessoas que Deus utiliza para nos transformar no momento certo.
Era a lição de Simão. Mais tarde, ainda exemplificando o valor da amizade, do afeto, Jesus disse aos apóstolos assim: eu tenho muita vontade de comer essa Páscoa com vocês. Pressentindo que a sua desencarnação está próxima, falou: eu preciso fazer uma refeição. Eu quero me reunir com vocês. E no momento da ceia, aconteceu algo. Eu sei que isso não acontece hoje no movimento espírita, isso acontecia no cristianismo primitivo. Isso não acontece mais hoje. Os apóstolos começaram a discutir quem era o melhor. No momento que Jesus está se despedindo, começou uma disputa. Se João era maior, se Pedro, não sei. Silenciosamente, Jesus se afasta, enche um vaso de água, cinge-se como um escravo, se ajoelha e começa a lavar os pés. Começa a lavar os pés. Aquilo era uma lição viva, silenciosa. Jesus não disse nada, não recriminou, não criticou, não condenou. Como o Chico fazia, simplesmente exemplificou. Mas o Simão Pedro, o patriarca mais velho, ao ver aquilo, ele não só tirou o pé e falou: não, meu pé só não lava. E é um absurdo os meus amigos deixarem só lavar o pé. A gente chama isso. Eu tenho uma filha, agora já não é mais adolescente, já está com 19, mas ela fala que eu sem noção. Ele não só tirou os pés, como ainda critica os companheiros. E aí Jesus faz uma advertência a ele: Simão, não queiras ser melhor que seus amigos de apostolado. Mas Senhor, o Senhor não lavará meus pés? Se eu não lavar os teus pés, Senhor, não tens parte comigo. Ah, Bessa, então só lava o pé, lava tudo a cabeça. Fala: basta que eu lave os pés. E Emmanuel vai comentar a página, dizendo que os pés são as bases, é onde a gente se firma. É o sentimento, é a base da existência. Quando a intenção é pura, quando o nosso sentimento é puro, é genuíno, tudo está limpo. Tudo está puro. Porque a intenção é pura, é genuína. Ele lava e aí começa a dar a lição de convinha, o padecimento, a cruz. E aí Simão Pedro: eu ficarei lá, eu não te abandonarei, mestre. Ele fala que todos os amigos vão abandonar. Eu falei: eu? Menos eu. Aí Jesus está aqui, diz para ele: Simão, percebo que teu espírito é credor de maiores esclarecimentos. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Era a lição do Senhor. Somente depois da negação, Simão foi capaz de enxergar a sua própria pequenez. Porque é só quando a gente escorrega, quando a gente erra, que a gente adquire a compreensão, a compaixão. Aí ele entendeu. Aí ele se transformou num apóstolo, que seria um líder e conduziria o trabalho cristão naquele momento. Não.
se recorda de cenas especiais desse livro. Aqui, mas por que especiais? Porque Humberto de Campos não comparece com um intelectual prepotente, jocoso, que insulta as pessoas. Humberto de Campos vem com a sutileza de um espírito evangelizado. Ele faz um resgate da origem do Sermão do Monte. Todos que estudam o Evangelho se perguntam por que somente o evangelista Mateus registrou o Sermão do Monte. E está aqui, nesse resgate de Humberto de Campos, em que ele fala da experiência de 3 pessoas infelizes, muito sofredoras, que procuram Levi na sua casa. Levi afasta. Aí tem um carro, vai ser guinchado, JEIT 2648. Desculpem, na gravação a gente pode editar. Mas o guincho JEIT 2648. Alguém aí? Que bom que ele deles. E o Arthur espetacular. Então Levi afasta aqueles companheiros sofredores e acha que está fazendo uma vantagem. Porque na mente dele, o trabalho de Jesus exigia homens fortes e valorosos. Homens, não mulheres. Homens e saudáveis, fortes. Porque ele enxergava o trabalho de Jesus pelos olhos do encarnado. E Jesus então vem almoçar na sua casa. E ele conta ingenuamente para Jesus. Fala, minha senhora acredita. Hoje veio aqui um paralítico. Dá o nome de todos os 3 sofredores. Mas eu fiz questão logo de mandar eles embora. Falando que o teu evangelho. Aí Jesus chama Levi e diz assim, Levi, no entanto, Levi, é preciso atentar na alma dos humildes e dos aflitos. Levi fala, mestre, mas eu só fiz isso na esperança de levar o teu evangelho para os que governam o mundo. Jesus fala para ele, Levi, quem governa o mundo é Deus. Começa a dizer que é na noite do sofrimento, que é na escassez, que é na dificuldade, que Deus acende estrelas na alma humana. Quantas pessoas que abusaram da riqueza material nascem na pobreza extrema. E somente nesse momento que eles compreendem o valor daquilo que não pode ser comprado. O valor do afeto, da fraternidade, do que é essencial. Quantos abusaram da saúde física, menosprezaram o corpo físico e voltam com deficiências, com debilidades orgânicas, carregando um fardo. E é nesse momento de opressão, de dor, de sofrimento, que essa criatura se volta verdadeiramente para os patrimônios espirituais. Porque não nos enganemos. O chão aqui é muito simples, a cadeira mais aqui, a mesa, a construção. Mas aqui passou o Emmanuel, André Luiz, Bezerra, Humberto de Campos. Onde
está a riqueza genuína? Onde está a verdadeira riqueza? São valores que estão nessa obra. Estão presentes aqui. E Humberto de Campos, ao abordar, por exemplo, a história de Judas, com toda a sua finura, sua fina ironia, ele vai a Jerusalém e encontra Judas. E faz uma entrevista com Judas. Pergunta para ele: o senhor está se sentindo mal aí? Todo mundo fica falando mal do senhor? Não, meu filho, graças a Deus. É mais ou menos assim: quem fala mal de mim está enganado, eu não estou redimido, né? E ele vai conduzindo a conversa, e Judas diz assim: olha, eu vendi o mestre por 30 moedas, mas tem muita gente aí vendendo no atacado e no varejo. Aí o Humberto de Campos colocou uma nota do autor espiritual, e nem tem a dignidade de se matar. Esse é o Humberto de Campos, que traz essa pimentinha malagueta para dar uma temperada. Consegue trazer as lições e mostrar o progresso das almas. Mostrar o progresso das almas. O progresso das almas. Eu sempre gosto de pensar uma coisa. Embora sempre, durante 26 anos, eu alimentei o sonho de vir aqui. Mas não pude. Em corpo físico. Mas sempre de coração voltado, polarizado, o trabalho de Francisco Cândido Xavier, para a obra de Francisco Cândido Xavier. Por essa luz. E gosto de pensar de uma maneira especial sobre o resgate do Evangelho na obra de Humberto de Campos. Eu poderia falar aqui de uma perspectiva acadêmica. Por exemplo, vamos dar uma pitadinha. Só uma. Para quem estuda profundamente o Evangelho, no meu caso, por culpa de Emmanuel, eu fui estudar grego, estudar hebraico para entender o Evangelho, inspirado pelo benfeitor, a obra, dele. Há uma dúvida sobre a cronologia da vida de Jesus. Quando nasceu Jesus? Foi crucificado quando? Começou o seu ministério quando? Há dúvida. Há dúvida. E isso não é pacífico. E poucos conseguem provar contundentemente que data foi. Uma coisa é certa: Jesus não nasceu no ano zero. Nasceu antes, mas não sabe em quanto antes. E quando ele começou o trabalho? Que ano que era? Ele foi crucificado em que ano? Uma corrente majoritária diz que ele foi crucificado no ano 30. Portanto, ele começou seu ministério no ano 27. E há pesquisas, inclusive uma tese de doutorado não publicada de Harold também é meu xará, lá nos Estados Unidos, em que ele propõe uma nova leitura histórica, uma nova cronologia a partir de dados que estão no Novo Testamento. Vai conjugando datas, faz um trabalho brilhante, aliás, é a tese de doutorado dele, para falar que Jesus foi crucificado no ano 33. E que ele começou o seu trabalho no ano 30. E quem diz que não consegue rebater todos os argumentos de Harold Henry. Isso considera ao trabalho de ler o trabalho de Harold Henry. Só que Harold Henry defendeu a sua tese de doutorado em 1967.
27. E eu quero ler aqui uma página que foi publicada em 1940. 27 anos antes. Capítulo 3. Começa Humberto de Campos assim. O capítulo intitulado Primeiras Pregações. Vamos lá. Vamos só revisar aqui um pouquinho. Se nós pegarmos o Evangelho aqui, o que a gente descobre? Descobre que o primeiro ato público de Jesus foram as bodas de Caná. Isso é fato. Você pega os 4 evangelhos, compara, faz uma cronologia. Não, o primeiro ato público dele foram as bodas de Caná. Mas antes desse ato público, ele tem algum encontro com o batismo. Então a gente consegue montar uma cronologia fragmentada. O que não se sabe é que ano que foi isso. Como que começa Humberto de Campos? 1940. Quer dizer, o livro foi publicado em 40. O Chico sempre recebeu o prefácio no final. Psicografava a obra e depois vinha o prefácio. Então, possivelmente, isso aqui foi psicografado em 39. Começa assim. Nos primeiros dias do ano 30... Opa! Todo mundo ouviu? Nos primeiros dias do ano 30, eu fiquei sem dormir 2 dias. Antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia. Querem a localização? Então, anota aí o seu GPS. Não muito longe das areias ardentes da Arábia. João estava longe. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Aí narra uma conversa dele com o sacerdote em Jerusalém. Depois da conversa, diz Humberto de Campos, daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Portanto, Jesus começou seu ministério no ano 30, foi crucificado no ano 33, na Páscoa de 33, como já está registrado no livro 2 Anos. Mas foi sutil. Aqui é um intelectual da Academia Brasileira de Letras, mas sutil. Sem radicalizar, sem fundamentalismo, sem agredir ninguém. Sutil. E é preciso muita sutileza. Muita sutileza. Aqui ele vai dizer que Maria Madalena não é a mulher adúltera. Não é. É outra. Que Maria Madalena era realmente uma cortesã de Magdala, uma prostituta de luxo. Nós não temos registro histórico sobre isso. Está na obra. Nós poderíamos pensar aqui uma série de dados históricos que ajudam muito. Ajudam a compor uma cronologia do Evangelho. Ajudam a ter uma abordagem do ponto de vista da compreensão. Mas Humberto de Campos quer mais. Ele quer tocar os corações.
falar de um Jesus, não só o da Galileia, mas um Jesus que continua agindo, que continua atuando. Reza o folclore do movimento espiritual que certa vez o Chico foi convidado para um aniversário de uma casa espírita perto de Barreiros. E o Chico então pediu sigilo, que falasse, que lia, para não causar um tumulto, né? E a pessoa falou, não, Chico, pode deixar que eu guarde segredo. Só contou para mais um. Quando o Chico chegou lá, tinha uma multidão. Achei gente assim na janela, todo mundo olhando. E aí o Chico falou, eu sei porque que essa casa está tão cheia. É porque todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Esse Jesus vivo, atuante. Porque quando nós fazemos uma leitura, o trabalho de Chico Xavier, à luz do resgate do Evangelho, a gente entende, muitas vezes, uma família que aqui chegou que perdeu um parente estava no seu processo de conversão. Talvez. Foram necessários séculos e séculos para que esses espíritos estivessem preparados para chegar aqui e ter o primeiro contato com o Evangelho puro. Pelo menos, eu preciso narrar aqui uma experiência de vida com a Rena Galves, aqui em Uberaba, que nós já vamos para ela dança. E ela contou um caso, a primeira vez que ela veio a Uberaba, uma senhora muito distinta, da alta sociedade de São Paulo, e foi ver o Chico chamou a todos para a tarefa de visita aos lares pobres da cidade de Uberaba. E ela entrou numa casinha muito pobrezinha, e suja, e passava por um corno, um cheiro muito ruim, né? E ela ficou assim um pouco incomodada com aquilo. Pela primeira vez ela entrava numa casa paupérrima, sem recurso, no limite da miséria. Então o Chico pede para colocar o frutificado. E a senhora pega um copinho lá. Não estava tão sujo, tinha alguns que estavam assim mesmo, sem lavar. Só. E ela coloca a água e ficou aquela água assim, parecia que era um ectoplasma marrom, mas na verdade era um pouquinho de poeira. E quando ela viu aquela água, ela falou assim, aí é demais para mim. E ela só pensou, mas pensou do lado do Chico. O Chico pediu a bandeja. Quando o Chico pega a bandeja, todas as águas ficam brancas. E um perfume invade toda a casa. E ela nos confessou. Naquele momento, eu percebi que aquela água é uma água viva. Era um processo de conversão dela. Contato com a espiritualidade. Porque não nos enganemos. Diz o benfeitor Emmanuel. Pobreza e riqueza são estágios. Não são posições definitivas. São posições transitórias. São experiências. Ora nós estagiamos numa situação, ora não. Experiências do espírito imortal. Mas a questão é, você é a experiência que você vive ou você é muito mais? Lembrando um amigo lá de Fortaleza, doença não é identidade. Nós somos espíritos eternos. O que tem dentro de nós? Há pouco tempo em Goiás
conversava com o Sr. Carlos Sanches, de Campo Grande, que edita as mensagenzinhas do Chico, e ele me disse que o Chico conversava com ele e perguntou assim: meu filho, o seu passado está na Bavária ou me falou uma outra região da Alemanha? E ele nem para ficar calado, acho, está na Bavária. Meu passado está na Bavária, tenho certeza. Está na Bavária. Aí o Chico riu e disse assim: tá não, meu filho, está dentro de você. Então é bom lembrar que quantos continentes há dentro de nós? Quantos países você já nasceu? Quantas línguas você já falou? Quantas vezes você já encarnou aqui na Terra? Quantas vezes você já se casou? Eu estou falando, não é nessa não. Quantas? Quantos filhos você já teve? Quantas vezes você já foi pai, mãe ou foi filho? Uma pergunta desse resgate a pergunta é: quem é você? Quem é você? Porque não vale você dizer o seu nome agora. Você não é só isso. Não estou menosprezando ninguém, pelo amor de Deus. Estou dizendo, estou elogiando, estou dizendo que você é mais ainda. Nós somos mais do que hoje. A obra de Chico Xavier é uma obra para espíritos imortais. Porque ela atravessa as nossas existências como um raio laser. É como se você entrasse numa máquina e fizesse uma tomografia computadorizada do seu passado espiritual. E eu vou dizer uma coisa, sinceramente, não precisa responder em voz alta. Basta pensar, o Chico, cara. Quantas Marias Madalenas tem dentro de você? Quantos Judas? Quantos Simão Pedro? Quantos Nicodemos? Quantos Pilatos? Quantas existências nós falhamos por omissão, por lavar as mãos, por não se posicionar, por não assumir responsabilidade? Então, será que o trabalho de Jesus é um trabalho fora? Será que essa tradição viva do Evangelho é uma tradição que só ocorreu na Galileia? Não. A Galileia é aqui. A Galileia é aqui. Está ocorrendo aqui dentro. Jesus está nascendo, está sendo crucificado todos os dias dentro de nós. Uma experiência ocorre no nosso espírito mortal. E é essa luz, é sobre isso que fala Humberto de Campos. É sobre isso que fala a obra de Chico Xavier no Resgate do Evangelho. Fala de uma experiência interior. Não importa se você é budista, se você é taoísta, se você é protestante, se você é católico. Porque dor não tem religião. Perder um filho, seja você budista ou protestante, dói do mesmo jeito. Amor também não tem religião. As mais profundas experiências do espírito
podemos dizer, já nos despedindo, há uma frase no Evangelho, especialmente no livro Apocalipse, que fala da volta de Jesus. Ele voltaria. Ele começou voltando na obra de Kardec. E ele voltou integralmente na obra de Francisco Candiano. A obra do Chico sobre o Evangelho é Jesus de volta. Que a gente possa hospedá-lo, recebê-lo com toda alegria. Com toda alegria. E para terminar com alegria, talvez você se pergunte: o que há de novo nessa palestra? Como alguém, quando entrou aqui um dia, perguntou para o Chico: Chico, o que há de novo? O Chico falou assim: o Evangelho. Boa noite para todos.